eu sou Tamara Amaral, eu sou artista visual, produtora cultural, ilustradora e artista moralista. E esse projeto é o História na Parede, Mulheres, Arte e Pertencimento. Ele foi aprovado pelo edital da Lei Paulo Gustavo, do Estado de Pernambuco, no edital de ações periféricas, e é um projeto de arte urbana com foco nas comunidades periféricas de Petrolina, assim como artistas femininas que vieram delas ou que atuam também nas periferias. Sobre o projeto, eu sou natural de Juazeiro, nasci e me criei lá. Durante a minha infância e adolescência, eu não tive muito contato com as artes ou com o meio cultural da região, então muito do que eu ficava sabendo, aprendia, era pesquisando, buscando por fora. Depois que eu entrei na universidade, né, que eu cursei artes visuais, eu tive mais contato com a cena cultural da região, conheci artistas femininas maravilhosas, outros artistas também. Tudo isso me encantou e enriqueceu muito meus processos. Eu sinto que esse projeto ele parte muito dessa vontade de trazer arte para as periferias, sabe? Fazer com que crianças, jovens, adolescentes, enfim, a própria comunidade possa ali ter contato com uma pintura muralista, não só para embelezar o ambiente no qual você está inserido, mas também para que traga história, sabe? Traga sentimento. Então, esse projeto ele parte muito disso. Nesse projeto foram representadas 3 mulheres artistas aqui da região, então para além dessa parte de embelezar a cidade, eu também queria trazer conhecimento de história e fazer com que as pessoas também buscassem conhecer mais sobre artistas da região que estão aí produzindo. E é isso. O projeto História na Parede, Mulheres, Arte e Pertencimento, ele surge muito dessa vontade de Tamara criança de conhecer novos artistas, né? Meu nome é Sandriele Gomes, nasci em Juazeiro, Bahia e resido atualmente em Petrolina, Pernambuco, né, cidades circunvizinhas. Meu fazer artístico, ele envolve muitas coisas, né, porque eu não sou uma pessoa que faço uma coisa só, desde pequena. Então, dança, performance, até mesmo teatro, audiovisual, então eu incorporo muitas coisas no meu fazer artístico. E atualmente também sigo ocupando o espaço como modelo, como influenciadora, né, desse meio digital, para também ocupar outros espaços e mostrar que é possível fazer todas essas coisas. Me chamo Candice Duarte, eu sou natural de Petrolina e trabalho com música há pelo menos 25 anos. Olá, eu me chamo Nubia Calumbi e eu sou de Salvador, né? Muita gente se espanta que seja de Salvador porque acha que eu sou daqui, mas eu sou nascida em Salvador, mas eu cresci aqui em Petrolina. A arte entra na minha vida através do teatro. Se bem que eu já me experienciei por tudo, assim, já fiz artes visuais, já ingressei em outros campos, ultimamente acabei me descobrindo escritora, tanto de um livro quanto escritora para audiovisual, tenho alguns roteiros escritos. Mas o carro-chefe, digamos assim, da minha produção como artista é ser atriz. Assim, eu acho que a primeira coisa que eu sei do mundo assim, é que eu sou atriz. Tanto que as pessoas falam, o que você é? Eu sou atriz. E aí, a partir de ser atriz, eu começo a falar de outras coisas. Acho que é basicamente isso. Sobre o processo de criação das obras, eu entrei em contato com esses 3 artistas. Eu fiz uma entrevista com elas e a partir dessa entrevista eu desenvolvi as 3 obras. A intenção era conversar com elas, trocar uma ideia e saber também como elas gostariam de ser representadas, quais elementos elas gostariam que estivesse presente ali nas pinturas, sejam as cores, elementos visuais, coisas que as representam. Eu acho que esse é o ponto principal do projeto. Não só representá-las, mas buscar representá-las da melhor maneira possível e de forma que elas se sentissem bem, confortáveis e felizes também com o resultado. Minha trajetória inicial ainda no ensino médio, né, enquanto eu era adolescente, com a dança. Eu descobri que tinha um grupo aqui na cidade que trabalhava com musical e acabei entrando nesse grupo, né, iniciando aí minha trajetória de forma profissional no mundo da dança. Quando eu inicio na faculdade, eu entro no curso de artes visuais, licenciatura,
e começo a descobrir novas formas e como a arte ela pode se misturar em todas as suas linguagens. E eu acabo unificando todos esses pontos artísticos com que eu me identificava, né? Tanto na dança, o audiovisual, pintura, desenho, eu acabo unindo tudo isso no meu fazer artístico. Por muito tempo, eu acho que eu não saberia responder essa pergunta, mas eu acho que hoje o que me inspira é saber que eu, enquanto uma mulher preta, posso alcançar lugares que muitas mulheres acham que não poderiam, principalmente as mulheres pretas retintas. Então, hoje o que me inspira é a minha mãe, as minhas tias, as mulheres da minha família que nunca imaginaram que eu poderia estar em lugares como um outdoor, como um panfleto, como um post numa loja grande. Então, hoje me inspira, tipo assim, mostrar para essas mulheres do meu convívio, principalmente, porque eu acho que a gente começa a referência dentro de casa. Então, me inspira muito mostrar para elas que é possível e que a gente consegue estar em diversos lugares, mesmo que seja difícil, porque nem sempre é fácil, mas acho que trazer a inspiração de dentro de casa é o principal para mim. Eu acho que, principalmente, assim, cores vibrantes eu sou um pouco afetada, eu gosto disso, de cores vibrantes, né? Eu gostaria também, alguns elementos que eu gosto, que eu sou apaixonada, girassóis, eu gosto muito de girassóis. E eu gostaria que, não sei se seria possível, mas talvez de ser representada junto com outras mulheres importantes para mim. Por exemplo, minha mãe, minha avó, que já faleceu, minha irmã, porque acho que tudo que eu sou hoje eu devo a elas, assim, de verdade. Porque foram pessoas que nunca botaram barreiras porque eu queria fazer. Sempre disseram, vai, faz, acontece. Então eu sinto que hoje tudo que eu consigo ser e fazer vem muito do apoio delas. Então acho que me representar, sem representar elas também, seria pouco. Então acho que eu sou uma extensão desse apoio que vem de dentro da minha família. E de cores acho que é isso, elementos, acho que girassóis. E eu gosto muito de elementos gráficos, padrões, né? Tipo, sei lá, bolinhas, coisas que lembram grafias africanas. Eu gosto também. Acho que é isso. Quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a achar bonito uma vizinha minha que tocava violão. Achei interessante uma mulher fazendo aquilo. E aí, na época, eu fazia parte da igreja católica e eu comecei a ir para a missa, olhar os meninos tocarem, assim. Então, eu olhava e pegava um violão emprestado e chegava em casa e tentava imitar o que eles estavam fazendo. E aí o meu primeiro instrumento, na verdade, foi o atabaque, né? Porque antigamente era o instrumento que era comum nas igrejas, era um atabaque. E aí eu fazia esse ritmo ali para as pessoas cantarem. Depois eu fui pro violão. Aí um determinado dia tinha uma banda na igreja que ia se apresentar e o baixista faltou. E aí disseram, vai lá e faz o baixo. E eu, a partir dali, comecei inclusive a assumir o baixo dessa banda. E depois disso, só crescendo, andando e conhecendo. Eu tive a sorte de, no início da minha carreira, conviver e trabalhar com muitos artistas que eram os meus ídolos e hoje são os meus amigos, né? Como Zé Manuel, Camila Yasmine, Alan Kleber, que depois eu trabalhei e dirigi musicalmente durante 5 anos. Então, segui nessa busca, né? Porque, na verdade, eu me considero multi-instrumentista pelo fato de ser curiosa. Então, o meu instrumento primeiro que eu aprendi a tocar mesmo foi o violão, mas aí eu mexo com um monte de coisa, né? Lá em casa é um estúdio ambulante. Então,
tudo que eu consigo, tudo que produz som e até o que não necessariamente seja instrumento e que eu veja que tem ali um som, eu costumo colocar nos meus trabalhos, seja como diretora musical de algum espetáculo, ou como musicista, ou também como professora, né, de musicalização. Os desafios, eu acho que tem a ver mais com isso de estar, de certa forma, sozinha, né? Assim, tô falando sozinha, mas já tem chegado outras mulheres. Então, para mim, o maior desafio sempre foi ser uma mulher, né? Dentro de um ambiente totalmente masculinizado e tentar ter voz. Esse foi um dos maiores desafios, né? E, para além disso, antes, quando a gente não tinha na cidade nenhum curso, nenhuma coisa voltada. Quando eu comecei a tocar, por exemplo, não existia escola de música. Então, era tudo muito na vontade mesmo. Então, esse também foi um desafio, né? Agora que eu já estou mais velha, é que eu estou estudando, porque é quando tem oportunidade. E eu acho que a potência, a primeira delas é levar a música, né, para todos os lugares, enfim. Acho que onde eu tô, onde eu passo, enfim, seja em escola, educação, em qualquer âmbito da educação, seja em qualquer empreendimento novo ou em bandas, enfim, trabalhos, levar a música com seriedade, com apreço, dedicação, né, e também inspirar outras mulheres, né, para fazer isso que eu faço, né, de, enfim, tomar a frente das coisas, de trabalhar profissionalmente, e vale a pena, né, dizer que vale a pena. Acho que esse é o grande lance da parada. Então, cor, eu sou colorida, então eu posso, pronto, para deixar um pouco mais claro, eu sou uma mulher lésbica, então você pode usar essa paleta de cores, pode usar a bandeira, que vai ser maravilhoso. Como eu falei também de multi-instrumentos, então para mim o que eu tenho uma paixão maior é o contrabaixo, né? Ele é o queridinho dos outros todos. Mas também sou muito ligada com a percussão e ultimamente estou dentro do samba, né? Então, cavaquinho, sei lá. Mas se você for escolher escolha o contrabaixo, que é... Então é isso, eu sou muito tranquila nesse negócio de representar. Não tenho muito problema, não. Eu comecei muito novinha, né? Eu comecei na escola quando eu tinha 10 para 11 anos, assim, tipo, eu pirava numa onda de que eu queria ser empresária, né? Eu queria ser dona de algum negócio, não sei o quê, eu tinha essa onda. Só que eu descobri que, por exemplo, se você tiver um bar, você é uma empresária. Aí perdeu um pouco o glamour pra mim, eu disse, como assim? Aí eu comecei, e engraçado que a arte se apresentou pra mim através da escrita, porque geralmente tinha a matéria de artes, né, no colégio. E aí sempre tinha, quem é que vai escrever as peças, quem é que vai montar os trabalhos, e eu era sempre a pessoa que fazia adaptação dos livros. Então, tipo assim, tinha um livro que a gente lia, vai adaptar pra uma peça, quem é que adaptava? Núbia. Vai escrever uma peça, quem é que escrevia? Eu. Então, tipo, meu contato com a arte começou com 10, 11 anos, mas eu não via de uma forma profissional, né? Acho que quando eu fiz 16 anos, que eu entrei no núcleo de teatro do Sesc, com o Tom, que é, assim, meu primeiro mestre, que eu tenho muito, muito orgulho de como ele me apresentou o teatro e a arte. Então me deu um start, assim, de que caramba, acho que talvez eu queira fazer isso pro resto da minha vida, assim. Eu sou muito medrosa, mas eu construí coragens impossíveis pra levar isso pra minha vida. Então acho que aos 16, 17, a minha trajetória começa a ser mais sobre isso. Porque até então, eu tinha um pé dentro e um pé fora. Pensava que, sei lá, talvez eu fosse levar a arte como um hobby na minha vida, mas infelizmente, eu sou muito atravessada pelas paixões, né? Então, o teatro como carro-chefe, assim, na arte, né? Ele entrou como uma paixão. E como nas paixões, eu me desvencilhei com ele, eu briguei com ele. Eu disse, não quero mais fazer isso. Aí, em 2018, eu fui fazer um curso, uma graduação em teatro, né? Passei 5 anos numa cidade que eu
conheci as pessoas fazendo outras travessias, fazendo uma licenciatura em arte. E acho que quando a gente faz licenciatura, abre-se um novo território, né? Porque, tipo, não é só o objeto artístico, mas você vai pensar como ensinar aquilo dali, como ser uma arte educadora. E aí, mais uma vez, eu briguei, assim. Eu costumo dizer que a arte, mais especificamente o teatro, é o meu marido, assim. Eu me casei com o teatro. E nos casamentos tem isso, a gente briga, a gente discute, a gente diz, não quero mais isso pra minha vida. Mas eu acho que tudo começou quando era eu que escrevia as peças do colégio, assim, com 10 anos de idade. Velho. Mas ali eu acho que eu, sabe, teve uma faísquinha do tipo, eita, isso é legal. Então foi o primeiro registro assim, que eu tenho. Então, quando a gente vai pensar em produzir na periferia, em ser um artista, a minha realidade, eu ainda sou muito linchada. No sentido de eu estudo bastante para produzir o meu trabalho. E geralmente, quando eu vou trabalhar com a minha arte, muitas das vezes eu vou para fora. Eu sou chamada para, eu sou capturada para fora. Mas ser capturada para fora não me torna centro. Eu ainda sou periferia. E não fazendo juízo de valor, eu não tô falando o que é melhor, eu tô falando a partir do olhar de quem demarca, de quem contrata, de quem assina as licitações, de quem comanda as empresas, de quem, enfim, legisla sobre muita coisa. É óbvio, hoje em dia a gente já tem políticas de democratização do acesso à arte, a gente tem os editais, são as nossas principais políticas como artistas para sobreviver no Brasil, mas a gente ainda tem essa imagem do centro do mundo. Porque se a gente demarca tão violentamente o centro e quer o centro, quase que num síndrome de vira-latismo, a gente esquece o que tá longe do centro. Nessa espiral mesmo, sabe? O que tá mais distante vai sendo mais esquecido. E o que tá na borda do mundo, tipo assim, é quase como se todo mundo quisesse dar um empurrão pra que caísse. Então eu acho que a experiência de estar na periferia, quanto mais demarcada você for por fatores, mais distante você está do centro do mundo. O que mata a gente é o vício pelos centros. O que mata a gente é essa ilusória sensação de que a gente precisa ser o único. Que a arte melhor é produzida na capital, no centro, que a gente precisa ser o É um sentimento de que você cria um esforço, você cria sua poética, você cria, mas é você sempre, sabe, movendo ali. É você movendo. E quanto mais você tiver marcadores, meu amor, até isso, né? Até isso, caramba. Assim, quando você tem muitos marcadores, negra, travesti, trans, PCD, resumindo tudo, eu acho que é essa experiência de você ser sempre uma desbravadora. E você tá meio que sempre... As pessoas sempre acham que você tá começando. Elas sempre acham que você não tem muita bagagem, que você tá começando, porque elas têm um vício pelo centro. Eu queria que envolvesse um pouco colagem, lambe e um pouco pintura, sabe? Eu queria que fosse cintura pra cima e queria ter uma enorme cauda de sereia. Eu queria ter uma enorme cauda de sereia, assim. Porque eu acho que é assim que eu me vejo, assim. Acho que quando eu penso em presente, acho que vai muito nesse lugar, assim. Penso em como eu olharia pra mim se eu saísse de mim. Era essa imagem que eu queria guardar, assim. E aí me vem muito uns tons de amarelo, no sentido de dourado, mas me vem também azul, sabe? Principalmente na cauda, assim. Me vem muito referencial de azul. Outros detalhes eu não sei, talvez alguns búzios. Eu gosto de búzio, mas eu acho que é isso. Um pouco lambe, que eu sou um pouco apaixonada por lambe, assim, eu acho a coisa mais linda. E eu queria uma enorme cauda de sereia. E um cabelo enorme, eu queria ter um cabelo maior que o meu, assim, eu queria ter um cabelão. Aí vamos sonhar, vamos voar. Acho que é. E é isso. Eu gostaria de agradecer muito as meninas por terem topado participar desse projeto, por terem confiado em mim para representá-las. Pode parecer simples, mas não é. Eu sempre tive muito cuidado em tentar representá-las da melhor forma possível. Enfim, eu acho muito importante também a gente levantar cada vez mais a bandeira de políticas públicas de incentivo à arte, de incentivo à cultura, porque sem o edital da Lei Paulo Gustavo eu não teria conseguido desenvolver todo esse projeto, né, esse trabalho.
Então, é extremamente importante a gente cada vez mais se mobilizar para a gente estar ocupando esses espaços, para a gente estar buscando, a gente estar produzindo, porque a gente sabe o quanto isso é importante para a comunidade em que a gente está inserido, para as pessoas, para a região. Eu recebi muitos feedbacks positivos enquanto estava fazendo a produção dos murais, então toda essa revitalização do espaço também é muito importante para a própria comunidade em si, e é muito gratificante você saber que você está fazendo um trabalho ali que tem um retorno tão positivo para as pessoas, que tem um retorno tão positivo para a própria comunidade, enfim. Para além de estar deixando a sua marca, de estar deixando a sua arte por aí e melhorando o dia das pessoas. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer e até a próxima.